Que estejam todos bem, Léo aqui novamente para mais um vídeo no meu canal, onde nesse vídeo eu vou estar mostrando um dash aqui que eu desenvolvi, que ele consolida e soma os dados, né, das contas do Meta Ads e do Google Ads. Então ele vai ser um dash aqui consolidado, né, e resumido das contas de anúncio do Google e do Meta, né. Basicamente a gente pode ter dashes separados, que é o mais fácil, né, de criar, inclusive eu até tenho isso já no meu portfólio, que são esses dois aqui. E aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente montei uma nova página que consolida as informações principais dos dois, né? Justamente para quem precisar ter uma visão clara e rápida, não só de uma, mas dos dois somados, né? A gente vai ter até uma tabela aqui que mostra as campanhas individual, né, de ambas as contas, mas o foco aqui vai ser na análise total, né? Porque a pessoa às vezes faz tráfego nas duas plataformas e quer ver a soma total, né? Realmente o desempenho geral, não só de uma plataforma, mas das duas, e aí desenvolver essa solução aqui. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter os métricas principais, métricas e dados principais, né, como custo total, conversões, estou somando aqui conversões do Google com mensagens do Meta, impressões, cliques, CPM, né, dividindo aqui, fazendo o cálculo com base nesses valores aqui, CPC, CTR, custo de conversão e conversão de cliques. Então está bem resumido, dá até para pôr mais coisa, né? Mas está bem resumido, o foco foi esse. Então a gente vai ter aqui a variação, lembrando, está sempre os últimos 30 dias, desconsiderando hoje, tá? Porque os dados de hoje ainda não estão completos. Então a gente tem aqui a comparação, se está aumentando ou se está diminuindo. E também tem esse gráfico aqui de evolução e tendência, né? A gente pega aqui, essa é a variação que teve nos últimos dias, né? No período aqui que está selecionado. Então a gente percebe aqui que há alguns picos, algumas quedas, a gente consegue ver que teve um dia aqui que a CTR foi mais alta, um dia aqui que o custo por conversão foi mais alto, e aí a conversão de cliques também aqui, o desempenho, né? Então a gente já consegue bater o olho aqui, tem alguns insights muito importantes. Por exemplo, quando foi que a CTR foi tão alta, né? Quando que o custo de conversão foi tão alto? Isso eu vou já mostrar aqui nessa tabela, vai dar para a gente obter essa informação. Então aqui a gente tem também um resumo do Meta e do Google, das campanhas. Aqui está o ID, justamente para não mostrar, né, qual é a conta de anúncio. São contas reais de anúncio aqui, que eu tenho acesso. Então só para não mostrar mesmo, a gente consegue na conta real, né, colocar os nomes das campanhas aqui. E tem um outro recurso muito interessante, que é essa setinha aqui, tá? Ela não é um enfeite, a gente pode clicar nela, e aí ele mostra os dados aqui por conjunto. A gente pode clicar e ter os dados por criativo. A gente poderia colocar os dados também por idade, por gênero. E aí a gente, nessa tabelinha aqui, com poucos cliques, a gente já consegue ter uma visão mais detalhada, né? E aqui está o Google, a mesma coisa, tá? A campanha, a gente pode ter aqui o conjunto, pode ter aqui o Edge, né? E também pode colocar aqui palavra-chave, termo de pesquisa, idade, gênero, para ver realmente onde que está dando mais retorno, certo? Então, poucos cliques aqui, já consegue ter essa noção. E aqui está uma tabelinha por dia. A gente tem aqui a data e todas essas métricas aqui por dia. E aí tem essas barras aqui para justamente indicar onde que está mais e menos, né? Então a gente pode rolar aqui nessa tabela, até embaixo, e aí ele mostra desde o começo. E aí ele vai mostrar aqui essas barrinhas, né, para ver onde que foi maior, onde que foi menor, para a gente ter um comparativo simples, né. E aí, como eu falei, né, a gente percebe aqui que teve um dia que o custo de conversão foi muito alto. Qual foi esse dia, né? Se a gente clicar aqui, ele vai ranquear, né, pelo maior custo por conversão. Então a gente percebe que foi no dia 13 de outubro, que justamente, se a gente pegar aqui, se a gente considerar que aqui é o dia 5, né, realmente aqui foi o dia 13. Então ele mostra aqui onde realmente foi maior, né? Deu um desvio aqui muito grande, teve poucas conversões e mensagens e muito custo. Então a gente consegue ter isso. A gente consegue também saber todos os outros dados, né? Quando foi que a gente gastou mais, total de impressões, em que dia teve mais impressões. Muito interessante. Por padrão ele vai estar ranqueando aqui pela data em ordem decrescente, a gente também pode colocar em ordem crescente, né? Às vezes só demora um pouco. E é isso. Aí, um outro detalhe é que também tem essa setinha aqui, que se a gente clicar, ele vai mostrar por dia da semana. A gente consegue ter, nesse período aqui, agregar os dados por dia da semana. Né? Então a gente percebe que, por exemplo, o dia que está sendo mais gasto, está tendo mais gasto é segunda-feira. E o dia que está tendo mais, conversões, né, vai ser aqui na terça. Então a gente percebe aqui, né, que a gente gasta na segunda e tem mais retorno na terça. E aí no final de semana, está tendo menos gasto, tá? Até aqui tá sábado, domingo está tendo o mesmo gasto de sexta, mas com bem menos conversões, né? Talvez tenha que rever a estratégia aqui dessas contas, tá?
Mas é isso. E aí a gente consegue também ver por mês. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ter essa agregação por mês. Só que por mês o ideal seria pegar mais meses, né? Então o que, é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, trocar para colocar trimestre passado. E aí, quando a gente colocar trimestre passado, os dados vão se adaptar, né? Ó, vocês podem ver até que muda aqui a questão das variações, porque o período aumentou. E aí a gente consegue clicar aqui agora. Ó, e aí fazer uma comparação entre os meses, né? Setembro, agosto e julho. A gente percebe aqui que setembro deu uma queda muito grande, né, nas conversões e mensagens, né? Então esse aqui é um ponto, às vezes também foi da própria conta, né? Aqui estava tendo mais conversões do que cliques, então tem alguma coisa errada aqui provavelmente nessa conta e deve ter sido só uma correção, né, no método de pegar as conversões, tá? Então a gente consegue. O que a gente não consegue aqui é separar, tipo, eu quero ver só os dados do meta. Aí não dá, né? Teria que ter uma página separada só para isso, tá? Então por que tem esses dois filtros, né? Você deve estar se perguntando. Esses filtros aqui é justamente para caso você gerencie mais contas, vai aparecer tudo aqui, né? Do Google, vai aparecer as outras contas, e do Meta também. Né? Com os dois conectores que eu já mostrei em outros vídeos, a gente consegue ter todas as contas juntas. E aí você faria aqui um filtro na conta do Google, faria o filtro na conta do Meta, e esse cruzamento ele já aconteceria automático. Né? Ele poderia até demorar um pouco, mas ele já iria acontecer de forma automática, caso você gerencie mais contas. Né? Então, tem essa possibilidade aqui. E aí, não precisaria de uma tela para cada cruzamento, né? Daria para fazer tudo aqui. Tá? E aí o período já mostrei que dá para mudar. E aí um outro detalhe é que, só mostrando realmente, né, que só redefinir aqui, eu vou estar mostrando, ó, por exemplo, aqui ó, é dessas duas contas aqui. A gente percebe que aqui teve 26 mil de custo, aqui teve 16, então o total vai dar 42. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o modo de visualização. Ó, vai dar 42, aí aqui teve 7 mil mensagens iniciadas, aqui teve 198 conversões, então se a gente somar vai dar 7.307. Só para mostrar que realmente está funcionando direitinho, né? São essas duas contas aqui dos modelos dos meus dashes individuais do Google e do Meta, tá? Então tá funcionando direitinho. E aí, só mostrando o relacionamento em si, tá? Deixa eu só vir aqui. Deixa eu abrir aqui o relacionamento dos dados, que aí tem que fazer um relacionamento, né? Então só mostrando realmente, ó, o relacionamento aqui que foi feito. E aí eu preciso de uma tabela calendário, tá? Por quê? Porque a tabela calendário ela vai ter todas as datas, e aí dessas datas a gente extrai o mês abreviado, dia da semana e tudo mais. Então a gente precisa dessa tabela calendário aqui, justamente porque a chave que a gente vai usar para relacionar é a data. Tá? Então a gente precisa que em uma das bases tenha todas as datas, porque pode ser que em um dia você não rode campanhas, aí vai ficar um buraco, digamos, né? Então a gente precisa de uma base que tenha todas as datas, aí dessa data a gente consegue pegar essas outras colunas aqui, e depois a gente relaciona, né, pela data do MetaAds, pela data aqui do Google, e aí, feito isso, é só puxar aqui os dados que a gente quer, configurar aqui o relacionamento, e pronto, vai estar feito. Então é essencial ter essa tabela calendário direitinho, tá? Porque senão vai dar erro. Sem a tabela calendário, por exemplo, a gente não conseguiria ter essa visão aqui de evolução. Né? A gente até conseguiria obter essa métrica aqui de uma outra forma, né, mais fácil, mas para ter a evolução, tanto aqui quanto aqui, iria dar muito mais trabalho sem a tabela calendário. Eu já fiz, né, dessa outra forma e sei o que eu estou falando, porque deu muito mais trabalho relacionar e obter aqui uma coluna de data em comum. Tá? Então é isso, esse foi o vídeo mostrando aqui as possibilidades. Lembrando que esse modelo aqui dá para ser plenamente adaptado, né, para colocar outras métricas aqui, nessas tabelas aqui dá para substituir por alguma outra coisa. Por exemplo, sei lá, a pessoa quer ver talvez a questão do público, né? Então a gente pode colocar um gráfico aqui por idade e gênero, né, das duas plataformas, e aí ficaria bem mais fácil da pessoa identificar, né, o público que está vindo realmente dessas campanhas, tá? Só ideias aqui gerais, tá? Mostrando. Também dá para adaptar para e-commerce, então todos esses dados aqui eles estão para captação de leads e mensagens, né? Que seriam leads, mas dá para deixar ele personalizado para e-commerce. Então métricas de vendas aqui, de receita gerada a partir das duas plataformas, tá? Também é uma possibilidade. Então basicamente é isso. O vídeo foi mais focado em mostrar aqui realmente o funcionamento, né, do relacionamento e das possibilidades. Porque eu vejo muitos dashes individuais, né? Mas ter um consolidado ele ajuda muito, principalmente
para quem não tem muito tempo de ficar analisando, né? E nem precisa ficar analisando a nível micro as campanhas, só precisa ter uma visão macro de que está tudo funcionando, né? Do desempenho dos últimos dias, normalmente para os donos aí de empresas, né? Que não tem muito tempo para fazer isso. Para o gestor, aí já é mais interessante ter um dash desse tipo aqui, porque ele tem a noção do público, né? Da idade e tudo mais, e aí ajuda muito. Mas para resumo, para bater o olho e ter uma noção geral da conta, um nível macro, esse teste aqui ele vai ajudar bastante. Tá? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou deixar aí nos comentários que irei responder. Tá? Obrigado pela atenção e até a próxima.